Sem vencer há 2 rodadas, a Ponte Preta se prepara para o duelo de amanhã contra o Rio Claro. Não se disputa 1-2 pela Ponte Preta e soma 1 ponto em 6 disputados. Não disputa 1-2 na Ponte Preta, tomando 9 gols em 7 jogos disputados. Fora de casa, a equipe de Hélio dos Anjos quer voltar à liderança da Série A2 do Campeonato Paulista. Após um começo avassalador na competição, com 100% de aproveitamento nas primeiras rodadas, a Ponte Preta perdeu a primeira colocação para a Portuguesa Santista no último final de semana. Eu não aceito o time que tome mais gols do que jogos disputados. Isso eu não aceito. Principalmente você disputando uma primeira colocação. Nós estamos disputando primeira colocação. Nós não estamos disputando lá atrás, você fala, não, daqui a pouco toma gol pra caramba, mas a gente foi ali, fez uns ali e pronto. Não é assim aqui. E para tentar reverter a situação, o comandante da Macaca já está pensando nas estratégias para o jogo contra o Rio Claro. Eu não gosto de perder jogador, eu gosto de ter o máximo de jogador possível. Você entende? E se eu fizer uma mexida agora, que eu até penso em fazer no setor defensivo, eu também preocupo de perder jogador. Você perder jogador, você ter um jogador no elenco e você não está com condição de colocar ele. Então a gente tem algumas coisas que vocês há de entender. Então você tem que ter cuidado também. Mas o que é importante é o resultado. Se para buscar resultado nós tivemos que mexer em 11, se mexe. Tá entendendo? Isso é natural. E nós vamos mexer porque vai continuar. Eu vou ter que continuar, você entende? Dando rodagem e segurando um pouco alguns jogadores. Ponte Preta e Rio Claro se enfrentam amanhã, às 3 horas da tarde, no estádio Augusto Schmid. Além da partida, a Ponte Preta também vai ficar de olho no sorteio da Copa do Brasil. Isso porque, pouco antes da bola rolar contra o Rio Claro, a Macaca vai descobrir o adversário da primeira fase da competição. Agora eu tenho total também confiança e tranquilidade, porque é outra conotação de disputa. Você pode podemos até sair na primeira, tudo vai. Mas a Copa do Brasil tem uma conotação de disputa. Porque quando você disputa regularidade, é diferente. Você fala, empatei aqui, vou ali, ganha ali, pá, não. Copa do Brasil é eliminatória. E sendo o início de um jogo, é mais eliminatório ainda. Você entende? Porque não é nem mata-mata, morre. Né? Morre. Você entende? Então, mas nós estamos ligados. Estamos todos aqui apreensivos também, para saber quem vai ser o adversário. Nesta temporada, a premiação do torneio recebeu um aumento de até 20%. E a premiação máxima pode chegar perto dos 92 milhões de reais. Olha, a Copa do Brasil hoje é necessidade de sobrevivência para muitos clubes. Primeiro, que é a competição que mais investe, né, nos clubes. Você pode ver que agora aumentou a cota da Ponte Preta aumentou não sei quantos por cento, de vários clubes aumentaram, né? E a gente já tem esse discurso dentro do clube. Nós não podemos, em hipótese alguma, não passar da primeira fase da Copa do Brasil. Nós temos que passar. Diferente da última temporada, quando a Ponte Preta foi eliminada ainda na primeira fase para o Cascavel, Hélio dos Anjos deseja chegar o mais longe possível na competição. Nós vamos desenvolver muito a Copa do Brasil. Nós temos time para a Copa do Brasil. Nós temos time para a Copa do Brasil. Pode ter certeza. Com todos isso que nós apresentamos nesses 2 últimos jogos, nós vamos ter time forte para a Copa do Brasil, para tentar fortalecer um pouco mais o caixa aqui do clube. O sorteio da Copa do Brasil é amanhã. Nós vamos falar a respeito de futebol, mas fora das 4 linhas, o departamento jurídico da Ponte Preta conseguiu uma vitória importantíssima. É a saúde financeira do clube. As contas estão bloqueadas por causa de dívidas trabalhistas. No portal carlosbatista.com.br tem todos os detalhes. Com a decisão, a Macaca volta a ter acesso a recursos e evita bloqueios de contas, como ocorreu na reta final de 2022 com as cotas de transmissão e também da venda de jogadores, como ocorreu no caso da venda do zagueiro Douglas Mendes ao Red Bull Bragantino. A decisão é do dia 3 de fevereiro e foi, portanto, uma medida importante, uma vitória extraordinária. Só dá crédito aqui à desembargadora, que deu, portanto, a vitória à Ponte Preta,
desembargadora, corregedora regional Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza. Parabéns ao departamento jurídico da Ponte Preta e parabéns também à desembargadora, né? Porque é muito difícil, para não dizer impossível, tocar um clube de futebol com as contas bloqueadas. Você não pode matar o hospedeiro, claro que tem que pagar as dívidas. Agora, se mata o hospedeiro, como é que aí todo mundo perde? Então, está de parabéns também a magistrada que entendeu e deu ganho de causa para o time da Macaca. Organiza as dívidas, eu acho que represar as dívidas numa ação, numa vara apenas especial para tomar conta disso é uma atitude inteligente. Aí mundo, dentro de uma ordem cronológica, pode receber... a Ponte tem que pagar suas dívidas. Que ninguém está fazendo campanha para dar calote, não é nada disso. Mas como é que a Ponte tem que continuar sobrevivendo? Foi o que o Batista falou. Se ela deixar de sobreviver, se ela for enforcada, como é que ela vai realizar o pagamento das dívidas? Então, isso é uma atitude de muito bom senso, na minha, e inteligente, para que a Ponte continue sua vida, desde que ela cumpra, né, mediante acordos, exatamente de uma maneira racional, porque não dá para arrecadar, Gleger, 100 e pagar 120 por mês. Não tem como. Tem que ser uma coisa proporcional para ela continuar sobrevivendo. E você sabe que dá até tranquilidade dentro de campo, né? Porque aí o cara sabe que, opa, peraí, agora as coisas vão começar a andar positivamente, agora vai, né? Quando desbloqueia, porque, querendo ou não, Batista, isso aí, os caras estão vendo as notícias. E aí você imagina o cara tá num time de futebol, né, precisando do seu salário e as contas estão bloqueadas. Então, assim, clareia um pouco e interfere dentro de campo positivamente. Hein? Interfere. Claro que sim. Claro, aí vem uma notícia dessa, os caras, opa, agora tranquilo. Então... Vamos falar um pouco do time, né? O Hélio dos Anjos está preocupado e está propondo aí um rodízio. A Ponte não tem um elenco tão robusto assim. Ele está ganhando algumas opções importantes. Por exemplo, o Everton já retornou, um exemplo de dedicação, atuou um pedacinho da partida contra a equipe do Juventus, está sem ritmo de jogo, mas não tem um elenco robusto para fazer esse rodízio. Jogar de 3 em 3 dias é um negócio absurdo, né? E o mês de fevereiro é o pior que tem. É um número excessivo de jogos, só que não existe data, não tem data. A federação fez o que pôde, porque lá em abril começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, que tipo de rodízio ele pode fazer? Ué, ele tem feito, né? Que ele fez agora. Não, ele tirou o Amaral do time, tirou o Leonaldi, colocou o Fraga e o Matheus Jesus. Aí, contra o Juventus, ele tirou o Amaral, que ficou no banco. Matheus Jesus. E colocou o Matheus Jesus. Matheus Jesus. Tirou o Júnior Tavares também. Tirou o Júnior Tavares também. Tirou o Júnior Tavares Pablo também. Diego também não jogou. Então, eu assim... tenho a impressão, Gleger, que vem modificação na zaga. Sabe de que maneira? Eu não tenho nenhuma informação, eu estou deduzindo. Arthur na quarta zaga e Júnior Tavares na lateral esquerda. Eu acho que vai acontecer isso. Seria uma alternativa. Mas ele precisa. Eu acho até que é possível acontecer isso, colocar o Arthur na quarta zaga, mas ele vai colocar o Jean Carlos na lateral esquerda e não o Júnior Tavares. E parece que teve um desconforto muscular. Assim, Batista, ele tem que rodar, assim, sem dúvida nenhuma, porque não é fácil. E a gente percebe, né, que a grande maioria dos times, a gente começa a perder jogador por lesão, principalmente lesão muscular. E a Ponte está controlado, né? Tem um ou outro, mas a gente percebe que está controlado. E deve-se muito a isso, a esse trabalho, né, de rodízio. Às vezes a gente até questiona, né, mas o Amaral próprio está no banco, O Amaral é titular, está ali para dar um descanso, para dar um respiro também. Então eu acho interessante, e só um detalhe, né? O Hélio dos Anjos elogiou demais o staff dele. Não só os auxiliares, mas o pessoal da fisiologia, preparadores. Isso é importante. Por isso que eu digo sempre que é importante você ter bons profissionais. E o Hélio sabe muito bem disso. Então, tomara que dê tudo certo e ele consiga equilibrar o elenco nesse momento, que é um momento complicadíssimo, que é jogo em cima de jogo e você precisa somar pontos, né? Apesar de ter jogo em cima de jogo, você precisa ganhar, você precisa somar pontos e precisa ter competitividade.
E a Ponte tem mostrado isso e eu acredito muito no trabalho do Hélio. Esse adversário, o Rio Claro, é extremamente tradicional. A Ponte é de 1900, o Rio Claro é de 1909. Portanto, eles se enfrentam já há muito tempo. E a última derrota que a Ponte teve, que foi numa partida amistosa, foi há 80 anos. Que a Ponte não perde para a equipe do Rio Claro. Então, é um jogo para a Ponte conseguir a reabilitação na competição. Vem de uma derrota e um empate em casa, de 6 pontos ganhou 1. Isso é preocupante, perdeu a liderança isolada na competição e precisa da vitória. Só que o adversário jogando em casa quer a vitória também. É bom ficar com os olhos bem abertos com esse time do Rio Claro. Cresceu, hein? A Ponte tem jogadores assim até mais interessantes, mas o que vale é o momento. A Ponte foi lá com toda a pompa para Novo Horizonte e tomou uma tunda de 3-0. Veio em casa, recebeu o moleque travesco, molequinho, né? Jovem na arquibancada, sabe aquela coisa, né? Vem o Sacomã na zaga, que o Batista aprecia tanto, aquela coisa toda. Não ganhou o jogo da Ponte porque a Ponte se superou na garra, na vontade e a torcida veio junto. Então, olhos abertos e muito respeito com o Rio Claro. Porque se bobear, a Ponte não traz nem empate para Campinas. Né? O momento do Rio Claro é um momento não de tranquilidade, mas de estabilidade. Da Ponte não, Gleger. E o Rio Claro começou muito mal. O que dá estabilidade para a Ponte é a pontuação. Exatamente. Mas o que está sendo dentro do campo apresentado é preocupante. O que está dando estabilidade para a Ponte é o ataque. Sim. O ataque está indo muito bem. Só que um time se faz com equilíbrio. Sim. Ataque e defesa, né? E esse time do Rio Claro, ele começou mal. Eu até contei uma história aqui, né? Contou. Que um dos donos do time lá é amigo meu particular. Liguei pra ele, o que tá acontecendo? Tal, não, nosso time é bom, vai encaixar e tá aí, né? Começou a crescer na competição. Tá no bolo, né, velho? Tá no bolo já. E olha, pega os 2 últimos anos aí, o Rio Claro chegou na semifinal. Nos 2 últimos anos, o Rio Claro foi um dos que brigaram ali pelo acesso, chegou entre os 4, né? Subiu começa, por detalhe. Quando começa a bater muito na trave, bate na trave um ano, bate na trave outro ano, bate na trave, aí uma hora vai entrar. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, né? Vamos lá. Veja aqui como está a classificação. 16 times participando, 8 vão se classificar. É o quarto colocado. Olha lá onde está o Rio Claro, ó. Lá. Quarto colocado. Se o campeonato terminasse hoje, não só o Rio Claro estaria classificado, mas também iria decidir os mata-matas em casa. Tem 11 pontos. A Ponte tem 16, vice-líder. Mesmo número da Portuguesa Santista, perde no saldo de gols. E aqui embaixo, Velo Clube, 6, sexta colocação, o Primavera, quinta colocação. Esses são os times aqui da região. Então, Ponte Preta, Rio Claro, Primavera e Velo Clube. Tá no bolo. Então, de 8, 4 aqui da região estão hoje classificados. Vamos torcer para que isso continue, porque realmente é muito bom, né? Para a região aqui é excelente. Virando a página, aqui os times da região que estão fora do G8. Linense, Taubaté, Comercial, 15 de Piracicaba é da região, Lemense é da região, Oeste e os 2 lá embaixo, que se o campeonato terminasse hoje, estariam rebaixados. São Caetano, 15º, e o Monte Azul, 16º colocado. Está aí, portanto, a classificação do Paulista da Série A2.